juntos com as palavras de Deus, hoje o céu traz uma notícia, o céu traz um alerta, o céu traz um discernimento, um entendimento para a nossa mente. Porque há uma influência querendo se aproximar de você. Existe algo camuflado que quer participar da tua intimidade, de estar na mesa junto com você. E Deus hoje, na sua vida, Ele é livramento. Hoje, na sua vida, Deus é livramento. Livramento para você e para aqueles que estão com você, que dependem de você neste ambiente, próximos a você. Então a palavra de Deus de hoje é um alerta do Espírito Santo. Não despreze, não faça descaso, não diga na sua mente nada a ver, não espere acontecer para que você possa provar e trazer dor e sofrimento para o ambiente e para todos que estão com você neste ambiente. Porque há maus pensamentos, há pessoas com más intenções que estão tentando se aproximar de você. Jeremias 41, verso 1, a palavra fala: no 7º mês, Ismael, vocês estão vendo que eu tô de óculos, né? Peguei dos despojos da minha filha mais velha, que faz agora em fevereiro 18 anos, olha só. E para eu poder conseguir, né, enquanto não chega o outro, mas já agendei a consulta, enfim. Então, vamos com este daqui, porque a obra ela não pode parar, né? Há uma resistência, principalmente se o que você fizer, Deus que está mandando, vai haver resistência. Resistência para você parar, resistência para desacreditar, resistência para desanimar, resistência para coisas terrenas ocuparem as suas mentes e desconectar a sua mente do céu, desconectar a sua mente daquilo que realmente você deve pensar, naquilo que você realmente deve meditar, que é as palavras de Deus. O avanço que Deus dá para Josué tinha umas diretrizes. Josué, medita nas minhas palavras dia e noite. Não olhas para a direita, não olhas para a esquerda. Então há uma movimentação, há uma cooperação neste avanço, para conquistar território, para tirar a nossa alma, fazer a nossa alma transitar, fazer a nossa alma ser governada definitivamente pelo Espírito Santo de Deus, pelas palavras que Deus tem trazido para nós. Então, se você crer nesta palavra, ouça com atenção, não despreze o conselho, porque o Espírito que está em mim e você, diz Isaías 11:2, é um espírito de conselho. Se você está debaixo da proteção de Cristo, o Espírito Santo, ele vai te alertar, vai trazer livramentos para não trazer morte para a nossa alma, dor e sofrimento. Então, há aqui alguém que desprezou um conselho, alguém que não deu atenção às palavras que chegaram aos seus ouvidos. E por isso aconteceu uma grande tragédia. E por isso pessoas sofreram. E por isso trouxe dor para pessoas e morte para quem estava junto deles. As palavras de Deus, ela traz livramento, ela traz direção. Então a palavra diz assim, Jeremias 41, verso 1. No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real. Ismael, ele é
de família real e um dos capitães do rei. Então Ismael, ele é de uma família real. Ismael, ele tem ferramentas. Ismael, ele tem títulos. Ismael, ele tem acessos. Ismael, ele tem respeito da humanidade, das pessoas, daquele ambiente. Ele tem influência. Então Ismael, família real, um dos capitães do rei, foi até Mispá. Então ele é capitão do rei. Então ele está a serviço, ok? Com 10 homens para se encontrar com Gedalias. Ele não foi só. E Gedalias é filho de Acão. Enquanto comiam juntos, ele foi a Mispá, não sozinho, mas com os seus homens. Para onde? Para Gedalias. E a palavra diz, enquanto, então eles estavam na mesa, enquanto comiam juntos em Mispá, Ismael, verso 2, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele se levantaram. Estavam na mesa, estavam no ambiente. Mesa fala de intimidade. Mesa fala de proximidade. Mesa fala de um acesso mais íntimo. Dentro da sua habitação, dentro da sua morada, perto daqueles que você ama. E aí você pode trazer a sua memória. Eu vou expulsar todo mundo porque Judas estava na mesa. Mas Judas é alguém da família que se levantou, se deixou ser usado pelo diabo. Judas é um companheiro. Judas é uma companheira. Judas é um amigo, é uma amiga. Judas é alguém da família. Judas é alguém que trabalha na empresa junto com você. E que ali resolve participar de uma trama. Que ali resolve se entregar a uma trama do mal. Que se deixa ser influenciado na sua mente, no seu interno, se convence e assim pratica externamente o mal, uma obra maligna. E deixa que o diabo tenha poder sobre o seu corpo para realizar as suas obras. Então, Judas fala muito de alguém que é nossa família, que está ali conosco e se levanta contra nós. Aqui é alguém que quer sentar na mesa. Aqui é alguém que quer entrar. E a palavra diz assim, que ele então se levantou com os seus homens e mataram a fio de espada Gedalias, filho de Acão, filho de Safã. Assim mataram aquele que o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias. Ele não só matou Gedalias, mas matou quem estava com ele em Mispá e os caldeus, homens de guerra que estavam ali. Veja quantas pessoas foram atingidas porque alguém desprezou um conselho. Não despreze o conselho do Espírito Santo. Não é algo gerado da sua mente, pelo que você está vendo da aparência e seu cérebro está lhe entregando uma mensagem, não. É algo que o Espírito Santo está trazendo através das palavras de Deus, trazendo um discernimento para sua mente, que esta pessoa não tem boas intenções, que esta pessoa é casa, é morada para realizar e fortemente sua mente ser influenciada para levar a tua alma à morte. Então tem alguém desprezando o conselho do Espírito, tem alguém desprezando uma notícia, algo uma trama descoberta que está sendo trazido para a luz. Porque as palavras dizem assim, lá no verso 40, 13 fala: Joanã,
filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos. Então, esse Joanã, ele estava no exército, a qual Ismael também estava. Ismael era comandante, né? Porque lá no verso 7 diz assim: quando os capitões dos exércitos que estavam no campo. Então, esses comandantes do verso 13 do exército também estavam no campo. E veja, está no mesmo ambiente. Escute, quando os capitões dos exércitos que estavam no campo, eles e seus soldados ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, o filho de Aicão, como governador da terra, e que lhe havia confiado os homens, as mulheres, ou seja, colocou pessoas nas mãos de Gedalias. Gedalias ali recebeu uma promoção. Gedalias recebeu ali uma autoridade para governar, um respaldo. Gedalias, inclusive, ele diz, no verso 9, Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a estes capitães. Quem eram esses capitães? Ismael, que foi aquele que matou ele, como nós estamos lendo, e aqueles que estavam com ele, disse para eles: vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus. Fiquem na terra, sirvam o rei da Babilônia e tudo irá bem com vocês. Então ele está dizendo para se submeterem, para servir o rei da Babilônia. Ou seja, Gedalias, ele está reproduzindo as palavras de Deus que Deus falou para Jeremias, para que aquele povo se submetesse àquele jugo, para que aquele povo se submetessem à Babilônia. E quem é Ismael? Quem é Ismael e seus companheiros? São aqueles que têm as suas mentes clamufadas pelo espírito da rebelião. São mentes que só fazem o que quer, do jeito que entende, governadas por si mesmo, acham que estão fazendo a coisa certa, querem resolver as coisas do seu jeito. Então são mentes que não dão atenção, que não praticam as palavras de Deus. Mas está no nosso meio e essas mentes fazem as obras da sua própria vontade, com aquilo que seu entendimento gera, com aquilo que seu cérebro traz de decodificação de mensagem. Não são pessoas que são guiadas pela vontade de Deus, que são guiadas pelo que Deus quer que faça. São pessoas que não aceitam circunstância, que querem lutar contra aquilo que Deus está trazendo. Como é que Jesus é o Filho unigênito de Deus, o nosso maior exemplo? Ele está ali no deserto e ele tem fome. Ele tem fome, ele é o filho legítimo, ele tem poder e ele espera. Porque quando você tenta resolver a situação, a sua alma ainda tá, e não se condene, transita em nome de Jesus, peça capacitação, peça que Deus te ajude a tirar a sua alma deste lugar. Nós estamos lutando contra a circunstância. Mas quando a alma entende que a sua vida carrega palavras, que a sua vida carrega um dono, que a sua vida carrega proteção, como a alma vai questionar o Moisés? Como a alma vai questionar o caminho, porque no meio do caminho acabou a água? Como a alma vai questionar se está comendo a mesma alimentação todo dia? Vai murmurar e reclamar. Porque esta alma ainda não entendeu que Deus está no controle das circunstâncias. Então essa alma aceita: eu estou no deserto, eu tenho fome, eu estou consciente que eu tenho fome, eu não vou agir, porque eu tenho um Pai, eu tenho Deus, e Ele, os pensamentos dele é maior do que os meus. Então eu não vou agir de acordo com o que eu acho que eu devo fazer. Vou pegar essa pedra aqui e vou matar a minha fome. Não. Eu não vou fazer isso. Eu vou esperar. A minha oração é para que eu e você, no nome de Jesus, Ele nos capacite e nós possamos a cada dia mais entregar o controle, a alma ser controlada pelo Espírito Santo de Deus e não mais
e não mais haver resistência da nossa parte em relação à vontade de Deus. Porque aquilo que é difícil tem de Deus um propósito. Então fazer a alma esperar é uma decisão, é um convencimento. As situações sempre te darão escolhas. O Espírito Santo, ele vai te trazer o conselho. E essa alma que depende, essa alma que confia, que transita para esse lugar, ela não transforma a situação. Ela não vai de encontro à situação. Porque essa alma já entende, eu tô dono, eu tenho dono. Este dono, ele está olhando para mim. Ele está me vendo nesse exato momento. Ele sabe que eu não tenho filhos. Ele sabe que eu não tenho pão. Ele sabe que eu estou com fome. Ele sabe, ele está vendo a zombaria. Ele está vendo a humilhação. Ele está vendo tudo. Então você conversa com a sua alma. Você não conversa com aqueles que estão zombando de você. Você não conversa com aqueles que não acreditam na obra de Deus com você, que não acreditam do agir de Deus. Irmãos, a palavra diz que Jesus, exaltado por Ele, o nome dele está acima de todo nome. Este nome liberta, salva, ressuscita, tira do caixão, tira do mundo dos mortos, cura a doença. Esse nome faz, esse nome é. Esse nome, não existe nada que possa parar esse nome. Não existe nada. Se Deus disse vai fazer, vai acontecer. Então essa alma espera. Espera mesmo chorando. Espera mesmo sofrendo. Ela aceita. O povo, ele tinha que aceitar o cativeiro. E nós já falamos disso. É porque existe uma parte que é nossa. Primeiro Deus usou Jeremias. Deus usou vários profetas. Deus usou as palavras para convencer. O Espírito de Deus convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então existem várias formas. Ele trouxe as palavras. Então o povo tinha que tomar uma decisão interna. Tinha que se convencer. Porque Deus dizia: eu não quero essa desgraça para vocês. Então mudem. Se convertam. Se convençam. Deixem de praticar a injustiça. Deixem de adulterar. Deixem de roubar. Por quê? E ele sempre diz por quê. Para que você diga a sua alma: eu não vou fazer mais isso. Porque se eu continuar fazendo, eu estou trazendo maldições, desgraça, dor para a minha vida. Então eu estou permitindo, praticando essas obras, que a Babilônia venha e invada a cidade que eu estou, a minha saúde, aquilo que eu tenho. Eu estou dando legalidade, eu estou dando a autorização para que o mal venha contra mim. Porque eu mesmo estou fazendo mal, diz o Senhor. Então você se convence. Você sai, Abrão. Você sai, Raabe. Abraão tinha que sair de onde Deus direcionou. O conselho, as palavras de Deus que Deus trouxe. Raabe, ela tinha ali o conselho, a direção, as palavras, para que ela tivesse livramento, ela e sua família, naquela situação. Então aqui ele diz: não temas, se submetam. Essas mentes não decidiam não se submeter. E há uma chave aqui. Quem são esses tipos de pessoas propensas a sentar na sua mesa, a estar na sua intimidade e ser usada ou usado para trazer morte para você, para a sua família, para trazer dor, para trazer sofrimento? Ouça com atenção. A palavra de Deus diz assim, lá no verso 13: então esse Joanã e todos os comandantes dos exércitos que estavam no campo, lembra? Ismael e o seu povo também estavam no campo, os capitães. Esses são os comandantes. Joanã e todos os comandantes
dos exércitos que estavam no campo foram até Gedalias em Mispá e lhe disseram: você sabia que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para matar você? A palavra de Deus diz assim, aqui os amonitas se opuseram à Babilônia e, portanto, a Gedalias. Então Ismael, ele estava de conversa, ele estava de aliança, estava de concordância com aqueles que estavam em oposição à Babilônia, ou seja, com aqueles que estavam em oposição às palavras de Deus. Então Ismael é alguém que se senta, que ouve fofoca, é alguém que está lá na mesa com aquelas pessoas que não quer o teu bem, que quer o teu mal. Então Ismael é uma pessoa, é uma casa que quer se aproximar de você, mas tem contato. Está na casa dos teus inimigos. Conversa com os teus inimigos, os filisteus. Não era assim Dalila? Dalila mostrou com quem ela estava conversando. Pessoas que não têm alianças com Deus, pessoas que sentam em mesas para trazer fofoca, que gostam de confusão e etc. O Espírito Santo trará discernimento, mostrará para você. Essas pessoas nós não trazemos para a intimidade, porque armar os pensamentos, diz o Senhor, através da sua palavra. A intenção desta pessoa que quer se aproximar de você, que quer comer com você, que quer sentar na mesa com você, que quer ter intimidade com você, a intenção é matar você. Palavras também matam, irmãos. Não só é facada. Lembra que o adversário, ele não quer a tua casa, o marido, ele pode mexer nessas coisas. Ele quer a alma condenada. Ele quer os bens preciosos dessa alma. Ele quer destruir a tua fé. Jesus disse para Pedro: eu orei por ti, para que não desfaleça a tua fé. Ou seja, para que a tua fé não seja destruída. A tua fé em mim, Pedro. A tua fé em mim. Então, quando nós perdemos as expectativas em Deus, quando nós perdemos a confiança em Deus, estamos vulneravelmente para entregarmos a nossa alma em submissão ao poder do diabo. É justamente isso. Ele quer os bens preciosos que estão na tua alma, a tua integridade, a tua adoração a Deus, porque estás em Deus por inteiro. O Espírito Santo tem te aperfeiçoado, o Espírito Santo tem te conduzido de glória em glória, te separado, limpado esses pensamentos, limpado este interior, esse interior da alma, esse coração da alma, estes pensamentos, esses sentimentos, tem alinhado essa alma com a vontade de Deus, com os pensamentos de Deus, com o coração de Deus, com o agir de Deus, e não mais com o agir humano, com pensamentos humanos, pensamentos terrenos, mas tem alinhado a tua alma com o céu, com este governo. É o céu que te governa, não é mais a terra. É o céu que te governa, não é mais a terra, não é mais o terreno, mas infelizmente, Gedalias não lhes deu crédito, não deu ouvidos ao conselho. Você viu aqui uma chave. Você sabia, Deus mostrou para você, porque Deus, se Ele ainda não te mostrou, mas existem pessoas que Deus já mostrou, que essas pessoas têm conexões, têm alianças com essas mentes. Que mentes? Que estão em oposição às palavras de Deus, à vontade de Deus, que Deus tem colocado
você para liderar, para governar, para administrar como cabeça neste lugar. Então Deus já mostrou o ninho de cobras. Deus já mostrou quem tem conversa com pessoas, senta na mesa para falar com você. Porque Deus, Ele traz aquilo que está oculto. E com muito temor, no meu interior, eu senti neste momento, Deus, Ele já mostrou para você o ninho de cobras. Quem são as pessoas que se reúnem para falar de você, mal de você, e essas próprias pessoas, nós não precisamos pensar nem mal. Não ocupe o seu ventre e a sua mente, os seus pensamentos com coisas que não são as palavras de Deus. Porque as próprias pessoas que estão tramando o mal, elas estão atraindo o mal. Você não precisa desejar. E isso vale para mim e para você também. Se nós praticarmos o mal, estamos trazendo o mal. Então, não precisa desejar, não precisa orar, mas precisa ter prudência. Precisa aceitar o conselho do Espírito. José e Maria desçam para o Egito, porque Herodes quer matar você, porque Ismael quer matar você. Então Deus, Ele é livramento. Há uma resposta de Deus para você. O Espírito Santo está trazendo este conselho do Pai sobre quem quer sentar na tua mesa. Quem quer sentar na tua mesa não vem de Deus. É um espírito maligno que quer matar você. E ele não deu crédito, não deu ouvidos, mesmo sabendo que Ismael tinha conversas com os Baalins, rei dos filhos de Amon. Ou seja, tinha conversas com os filisteus, com pessoas que já demonstraram que, se pudessem, prejudicariam você, que, se pudesse, exterminariam você, porque essas mentes ainda estão dominadas pelo poder do mal. E quando estão dominadas, eu e você foge, eu e você se afasta um pouco do ambiente. É tudo isso que nos ensina as palavras de Deus. Você não vai lá afrontar Herodes. Você não vai lá discutir com Nabucodonosor, que quer que você faça as coisas do jeito dele. Você espera o livramento do céu, se Deus não te livrar, porque há situações em que eu e vocês não podemos fugir. Os discípulos, houve situações que eles foram parar em prisões por conta das autoridades. Cadê que eles falaram coisas com as autoridades? Ou não foram? Não obedeceram? Não se submeteram. Você acha às vezes que está se submetendo a uma autoridade e que está se submetendo a este ser humano? Você está cumprindo uma ordenança de Deus, porque você confia naquele que julga retamente. Você não está se colocando nas mãos de uma pessoa humana. Quando você obedece às palavras de Deus, você está se colocando em submissão a Deus, nas mãos de Deus. Então, veja, ele fala até um plano para matar Ismael, né? Que estava querendo se aproximar, que estava indo em direção de Gedalias. E o que acontece? Ele não dá ouvidos. Na verdade, o que ele disse? Verso 16 de Jeremias 40. Mas Gedalias, filho de Aicão, disse a Joanã, filho de Careá: não faça isso, porque isso que você está dizendo a respeito de Ismael é falso. Ele botou na mesa e Ismael executou o plano. E ele trouxe sofrimento. Este homem que ali, podemos dizer, na sua inocência, na sua simplicidade, não deu ouvidos ao conselho que foi trazido a ele, aos sinais que foram trazidos a ele, como Deus já te mostrou o ninho de cobras. Deus já te mostrou quem são as pessoas que estão de conversa, que estão de alianças, que estão se comunicando, e essas pessoas não querem o teu bem.
E quem não quer o teu bem é o teu adversário, é os teus inimigos, que são oponentes a Deus, são hostis a Deus. Então, essas pessoas, nós não colocamos na mesa da intimidade. Não há poder em nós para convencer. As pessoas têm que se arrepender. Então, o Espírito Santo, Jeremias, os profetas, Deus trouxe ali as suas palavras, as pessoas não deram ouvidos, então Deus trouxe um castigo, uma recompensa. E nesse castigo, que não era para o mal, mas era para o bem, aquele momento ali, diante de toda aquela situação que estava vindo, era um momento de limpeza, era um momento de um novo interior, já que eles mesmos não se convenceram, não tomaram a decisão de sair. Então Deus traz ali um castigo para os convencer. De toda forma, eles ainda tinham escolhas, porque eu e você permanecemos escolhendo se vamos obedecer ou se seremos dirigidos por nós mesmos. Mas hoje o céu vem aqui como um alerta, como um livramento. Grande foi o que Ismael entrou, irmãos. Quem tem entrado na tua mesa, na tua casa? Ismael entrou, atingiu Gedalias, atingiu quem ele estava. No verso 8, ele começou a colocar vestes, a fingir de coitadinho, para atrair outras pessoas e matar. Ele fez, Ismael, um estrago naquele ambiente. Ele matou muitas pessoas. Você pode estar vendo o externo. E o Espírito Santo está falando, a intenção não é boa, os pensamentos não é bom. Existe um espírito inimigo por trás da vida desta pessoa que quer se aproximar, que quer sentar. Eu percebo na palavra que geralmente um escolhido, um filho de Deus, ele não é alguém oferecido. Ele não é alguém que fica buscando, tá em mesa, tá em acesso, tá buscando fama, prosperidade. Eu não vejo que o escolhido de Deus, alguém que a sua alma tá governada pelas palavras e na dependência de Deus, ele não tem essas ações. Eu não sei quem tá insistentemente querendo estar na tua mesa. Tu não convidou, tu não chamou, mas quer porque quer, tá na tua intimidade. Intimidade, querendo forçar, querendo entrar. Veja, ele fez muito isso anos atrás, quando eu li Jeremias, e eu vi como a gente deve ter prudência. Prudência, e não é fazer um julgamento com os olhos e nem com aquilo que ouviu, mas com a mente do Espírito, o conselho do Espírito. Deus, ele te alerta. Mas se nós decidimos não ouvir como ele, desacreditar, você vai colher aquilo que Deus está dizendo que para você não fazer. Então, veja só. No dia seguinte, antes de alguém soubesse da morte de Gedalias, vieram alguns homens de Siquém, de Siló e de Samaria. Eram 80 homens, com a harpa raspada, com a barba raspada, as roupas rasgadas e com cortes na pele, trazendo consigo ofertas de cereais e incensos para levarem. Esses homens estavam indo para onde? Levarem a casa do Senhor. Veja, e no meio do caminho, em direção à casa do Senhor, Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispa para encontrar-se com eles, chorando. Olha o vitimismo. Olha a camuflagem. Ele não vai aparecer de chifre. Por isso que eu e você não podemos olhar para os humanos com a aparência, mas com o conselho do Espírito. O conselho do Espírito. E você vai matar Ismael? Não. Você não vai passar no mesmo caminho que Ismael, se o Espírito Santo está te falando. Você não vai deixar Ismael entrar na sua casa para sentar na sua mesa e trazer confusão, briga para você, seus filhos, para todos aqueles que dependem de você. Você não vai matar.
Um filho de Deus, ele não mata, ele não usa os seus pensamentos, o seu ventre, para gerar ideias, para prejudicar pessoas, para fazer mal a pessoas. O próprio Filho, o legítimo de Deus, tinha o poder de matar todos. E ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida. Ele esperou a salvação, ele esperou o livramento, ele esperou que Deus tratasse, que Deus vingasse, que Deus trouxesse. Então essa alma é totalmente dependente da soberania de Deus. Está totalmente emergida. Porque se eu e você formos trazer a recompensa, a nossa balança, ela é injusta. Então a gente entrega a Deus e Ele recompensa a cada um pelas obras das suas mãos. Não precisamos perder tempo desejando mal. As pessoas se amaldiçoam por si própria. Eu e você devemos olhar para a gente. Que obras, que pensamentos, que ideias, que intenção tem por trás de tudo isso. Para que eu e você não venhamos a realizar uma obra do mal, um pensamento do mal, contrário à palavra de Deus. Lilian, isso é possível? Muito é possível. Jesus falou, aqueles que vão nos perseguir para nos matar, eles pensam que estão prestando um culto para Deus. Mas eles não conhecem o Pai e nem conhecem a mim. Jesus não revelou o Pai para estes, porque não buscam o Pai de todo o coração, inteiramente. Estão em cima do muro, não fazem uma escolha. Então, as palavras de Deus dizem assim, vamos encerrar agora. Só para você ver que estrago, irmãos. Veja, chorando enquanto caminhava. Então, o que Jesus falou? Cuidado com o fermento dos fariseus. É hipocrisia. É com o teatro. Com a falsidade. Com as palavras melosas. Me traz o Espírito Santo. Um casal chega ali perante Pedro. E o Pedro, pelo conselho do Espírito, diz que aquele casal está mentindo. Diz que aquele casal está mentindo. Que vendeu uma propriedade, quer se parecer santos, quer parecer que quer ter a aparência, mas seu interno não está mudado, diz o Senhor. O seu interno continua perverso. Na verdade, as ações externas são para aparecer. Parecer bonzinho, parecer que realmente está servindo a Deus. Mas Deus revela aos seus que estão cheios do Espírito, servindo a Ele, em obediência a Ele, as mentiras em oculto que as pessoas carregam dentro de si e chegam na sua frente descaradamente para mentir. O Espírito Santo de Deus, Ele revela quem está mentindo, diz o Senhor. Eu não estou lembrando o nome deles dois, mas eu sei que o nome da esposa parece que é Safira. Eu não estou lembrando, o Espírito Santo não está trazendo assim, né? Trouxe só o nome da mulher, mas ali Pedro tem a revelação e sabe, o Espírito diz. Agora, se ele não acreditasse, se ele não acreditasse naquilo que o Espírito Santo está revelando, é porque às vezes a gente quer ser mais bonzinho, a gente quer ser bonzinho, a gente quer ser aceito, a gente não quer ser odiado, onde a palavra diz que o mundo vai nos odiar por causa do nome de Jesus. Por quê? Porque o nome de Jesus liberta, salva, destrói obra maligna, destrói as intenções malignas, destrói tudo que é maligno. O nome de Jesus. Então o mundo não vai gostar de você, porque o mundo está sobre a submissão do mal, o poder do mal nas suas mentes e em seus corpos. Sobre essas autoridades governantes. Mas Jesus é o nome que liberta. E quando você fala o que Deus mandou falar, não tem ninguém que vai segurar papel e dizer não vou libertar. Faraó tem que soltar. Ele pode resistir, lutar, fazer o que for, mas ele tem, porque o nome de Jesus está acima.
E ele tem que obedecer. Ele pediu a Jesus, pediu a permissão para peneirar Pedro. Tá pensando que alguém toca em você sem pedir? Tá pensando que você não tem dono, não? É porque sua alma ainda não meditou o suficiente para entender eu tenho dono. Então eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo, que o medo pode estar querendo dominar você. E quando ele te domina, você se submete, você faz o que ele quer, você para. Então o medo dominou. Mas você vai com medo mesmo. Então, só para encerrar, essa desgraça toda que aconteceu, essa coisa ruim que aconteceu, esse monte de vidas que foram mortas, esse monte de pessoas que foram feridas, porque alguém entrou na mesa, porque alguém entrou na intimidade, porque alguém não quis ouvir o conselho, porque alguém não quis não é interpretar os sinais, porque alguém não acolheu os sinais, mas fez vista grossa. Então aí ele se finge que está chorando enquanto caminhava. Ao encontrá-los, esses homens que estavam indo à casa de Deus levar as ofertas, né? Ao encontrá-lo, disse-lhes: venham encontrar-se com Gedalias. Está mentindo. Gedalias já estava morto. Ele mesmo matou Ismael, filho de Aicão. Mas quando eles chegaram até o meio da cidade, antes de chegar na cidade, no meio, Ismael, filho de Netanias, e os que estavam com ele mataram aqueles homens e jogaram os corpos no poço. Me diz agora o Espírito Santo, se você tem problemas de falar não, entenda por que tem esse problema. Tenho medo de falar não, porque tenho medo de ser rejeitada, de ser abandonada. Eu vou dizer não, e o que aquela outra pessoa vai gerar a meu respeito? Já tá aí. Já tá aí. Você não é responsável pelo que as pessoas vão gerar. Quando nós estamos em obediência às palavras de Deus. Você não vai ser orgulhoso, não vai ser orgulhosa, não vai ser... Não, você não pode. Deus, ele provê o livramento. Você também não vai mentir. Deus, ele provê o livramento da mesa que quer te matar. Então, muitas vezes somos nós que não queremos dizer não, porque existe de nós ainda uma prisão pelo medo do que as pessoas vão gerar ou vão pensar. Se a outra pessoa, você disse não, e a outra pessoa vai gerar um pensamento mal, vai falar mal de você, vai tentar destruir a tua imagem, não se preocupe. Já é um livramento. Porque essa pessoa vai prestar conta pelos pensamentos, pelas palavras que disse, pelo que está propagando a respeito da tua vida. Porque você tem um dono e tem uma dona, e tem um dono, diz o Senhor. Você tem dono. Você não é qualquer pessoa. Você é aquele pela qual o meu filho pagou a sua vida. Deus, ele está olhando, ele vê o seu povo. Ele está guardando o seu povo. Aqueles que confiam nele, aqueles que esperam nele, aqueles que estão suportando os sofrimentos por obediência a ele, por amar a ele. Você não está suportando o sofrimento por causa do outro, porque você tem que amar a Deus. Então a sua alma já se convenceu. Eu estou suportando esse sofrimento porque eu amo a Deus. E ele vai entrar nesta situação. Então, olha o que acontece, para finalizar. Mas quando eles chegaram até o meio, né, como nós falamos, os que estavam com ele mataram aqueles homens e jogaram os corpos num poço. Mas houve 10 homens entre eles que disseram a Ismael: não nos mate, porque temos trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Por isso ele desistiu e não os matou como havia feito com os outros. O poço em que Ismael jogou todos os cadáveres, os homens que havia matado, juntamente com o corpo de Gedalias, é o mesmo que o rei Asa havia cavado na sua defesa contra Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo poço que Ismael, filho de Netanias, encheu de cadáveres.
E Ismael levou cativo todo o resto do povo que estava em Mispá, isto é, as filhas do rei e todo o povo que havia ficado em Mispá, que Nebuzaradã, o chefe da guarda, havia confiado a Gedalias. Então havia pessoas confiadas a Gedalias, porque ele não ouviu um conselho, porque ele deixou qualquer pessoa entrar na sua casa, qualquer pessoa sentar na sua mesa, qualquer pessoa fazer parte da sua família. E aí houve uma desgraça que alguém que estava ali infiltrado, filho de Acã, o governador, Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiros e partiu em direção ao território dos filhos de Amon, dos filhos do inimigo. Então veja, houve sim, se levantou pessoas para ir atrás de Ismael, mas a palavra que o Pai traz para mim e para você é até aqui. Porque Ismael, ele colheu aquilo que ele plantou, entendeu? Mas veja quantas vidas sofreram porque uma pessoa se sentou na mesa, uma pessoa errada. E já 3 vezes o Espírito Santo traz para mim, uma pessoa vai para a intimidade do seu ministério. Antes, eu ouvi uma pregação essa semana que os nossos irmãos, eles oravam para que o Espírito Santo dissesse quem ia ficar naquele cargo, naquela posição, e esperava a resposta, o conselho. Então é uma igreja que ora antes de tomar decisões, para enfrentarmos a tentação, para não nos entregarmos aos hormônios do estresse. O Espírito Santo conversava hoje comigo, a tristeza, tudo mais que pode tentar governar você, fazer você reagir. Temos que orar. É esse momento de oração, de conversa com o Pai, onde você fala a sua vontade, onde Ele traz as suas palavras, e internamente. Então ali, quando você está diante de uma situação de estresse, zombaria, falando, batendo na sua cara e fazendo mil e umas coisas, e eu falei batendo no rosto, né? E o Espírito Santo trouxe para mim uma palavra, trouxe para mim uma lembrança, uma memória. Quando eu era mais jovem, né? Eu me lembro que 2 pessoas seguraram eu e minha irmã, nós éramos pequenas, e outras 2 bateram na minha mãe. Minha mãe já era cristã, já bateram na minha mãe, seguraram ela porque ela não tinha o dinheiro do aluguel, veja. E ali eu queria me soltar, eu era uma adolescente, pra partir pra briga também, mas eu não conseguia porque as pessoas que estavam comigo eram mais fortes do que eu. E eu me lembro que tinha um cabo de vassoura e eu pensando, né? Vou pegar aquele cabo de vassoura e vou meter e vou defender a minha mãe. Então, veja a situação. Então, para que a gente não reaja diante de situações, e o Espírito Santo falava para que hajam... por que eu não vou reagir? O interno já está convencido, porque é alguém que livra, alguém que pode ali, porque você pode ver, a minha mãe, ela foi totalmente, sim, ela não pôde pagar o aluguel, mas ela não merecia apanhar. Então, ela não merecia que aquelas mulheres reagissem daquela forma. Mas minha mãe, hoje eu tenho esse entendimento, né? Estava enfrentando ali aquela luta, aquela afronta. E ali ela totalmente indefesa, ela não podia se defender, mas o Deus de Israel a defendeu. O Deus de Israel a defendeu. Porque Deus não tem culpado como inocente. Por isso que você não precisa ir atrás, você não precisa desejar o mal, mas orar para que essas pessoas sejam libertas do poder do mal. Porque hoje fazem o mal com você, mas elas querem fazer mal a outras pessoas. Então você tem que pedir para Jesus matar esse mal, tirar esse mal pela raiz, matar o Israel, a mente que se levanta e está trazendo confusão, e está trazendo dor, e está trazendo sofrimento, e está matando pessoas com palavras, usando a própria palavra de Deus para matar pessoas, porque existem pessoas no meio que acham, que pensam que estão prestando culto para Deus, matando pessoas, almas que já estão mortas e já estão condenadas, e que ali não existe ninguém que possa interceder, que possa clamar para o nome que está acima de todo nome. Destruiu Ismael, a influência maligna, o poder maligno sobre a vida destas pessoas. Porque Ismael alcançou e matou a vida de muitos, jogou em poços.
Mas alguém que vai ali orar, que vai lutar contra quem? Contra o adversário que tem este poder de influenciar, este poder de dominar, este poder de realizar essa obra. E quem vai brigar com ele? O nome que está acima do todo nome. Josafá ora, Josafá se humilha, eles são numerosos, eles são mais fortes, eles são imensos. O que eu vou fazer? E aí se levanta quem? O guarda de Israel, aquele que vê, aquele que luta, aquele que não perde a batalha, o Senhor dos exércitos. Então era o quê? Capitão dos exércitos, outros comandantes, Gedalias, mas Gedalias não ouviu que havia um exército do mal querendo sentar na sua mesa para matar Gedalias. E matando Gedalias ainda alcançou outras pessoas. Então, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.